apresentar a atividade de hoje, fazer um breve resgate, né? É a nossa quarta atividade síncrona, certo? E nós viemos evoluindo aí, discutindo alguns conceitos, né? Alguns conceitos mais básicos sobre, enfim, trabalho, processo de trabalho relacionado à saúde, trabalhando alguns autores. E hoje a gente, então, terá a fala do professor Ricardo Kuchenbecker, né? Que vai ser a finalização. Acho que o Ricardo pode depois se apresentar. Eu só quero relembrá-los, né, gente, que nós temos o nosso trabalho de finalização da disciplina, como a gente combinou semana passada. Gostaria, então, de confirmar que a data final seria 30 de novembro, para finalizar ele, para botar no Padlet. Vocês precisam se cadastrar no Padlet, né? Nós temos o fórum de dúvidas e temos lá a monitora que pode ajudar vocês, que é só se cadastrar no Padlet para a gente poder incluí-los na disciplina, no Padlet, daí que nós abrimos para atividade, onde vocês vão colocar os produtos, e aí vai ficar, depois do dia 30 de novembro, 7 dias de interação, de debate que a gente vai realizando no Padlet sobre o produto, colocando análises, né, que vocês possam trazer dos conceitos teóricos, das coisas que nós discutimos, do dia a dia de vocês, só para fechar essa informação, tá, gente? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Então, eu acho que eu passo a palavra diretamente para o professor Ricardo, porque sexta-feira, 7 horas, a gente está cansado, vamos trabalhar. Tá bem, muito obrigado, Cristine, muito obrigado, Roger, um prazer estar com vocês, minha saudação aí aos alunos, e bravamente numa sexta-feira. Acho que eu não conheço a todos, mas conheço alguns, e saudando a poucos, eu posso talvez saudar a todos, o Daniel Pedrola, meu colega de emergência aqui do Hospital de Clínicas, o Fred Cuco, e abraço a eles, a vocês todos. Eu queria me apresentar rapidamente. Eu sou professor da Faculdade de Medicina, colega de departamento do professor Roger, e trabalho, sou médico clínico de formação, fiz mestrado e doutorado em epidemiologia e sou professor na medicina da graduação na URGS em epidemiologia e na medicina e no doutorado no programa de pós-graduação em epidemiologia da URGS. E aqui no Hospital de Clínicas eu trabalho como gerente de risco. O gerente de risco é a instância que olha para quando, por diferentes razões, a assistência que a gente presta aqui foge ao que se esperaria, seja na perspectiva de incidentes, seja do ponto de vista de eventos adversos leves, moderados, graves. Então a gente se ocupa desse processo todo. Numa perspectiva inicial, eu diria que a gente aqui como gerência de risco, ao longo desses 8 meses, ou mais especificamente desde o primeiro caso da Covid-19 aqui no nosso meio, em especial neste hospital, um hospital de 860 leitos, e que durante a pandemia contratou quase 780 funcionários e aumentou e criou 105 leitos especificamente de terapia intensiva. Então, isso dá a ideia para vocês da magnitude do que isso tudo representou e ainda representa no contexto dessa pandemia tão complexa, tão multifacetada, né? Então, na perspectiva dessa disciplina, com essa experiência bacana que vocês certamente puderam ter com o professor Roger e a professora Cristine, a minha ideia aqui é conversar sobre esses processos todos de organização do trabalho, em especial do trabalho em saúde, em especial das diferentes formas e arranjos pelas quais os trabalhadores, os profissionais de saúde, dos quais provavelmente a maior parte de nós somos aqui, mas não todos, eu sei que tem uma diversidade super bacana de alunos nesse programa de pós-graduação, mas a ideia aqui é a gente poder conversar da perspectiva de uma situação concreta. É um hospital que precisa se reorganizar para responder para uma pandemia, e é este hospital aqui, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com muito orgulho, onde eu atuo como gerente de risco, como já mencionei. E a gente aqui vai fazer um exercício no sentido de eu contar um pouco para vocês como é que o hospital constituiu ao longo desses 8 meses
um programa que nasceu com grupos como rodas de conversa, depois foi se transformando ao longo desses meses todos e ganhando uma configuração de grupos de apoio psicossocial aos profissionais de saúde do hospital. Nós estamos falando de mais de 6 mil profissionais, entre professores, o staff, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, profissionais de 17 ou 18 profissões, se eu não estou errado, só do ponto de vista da área, digamos assim, assistencial, mas as outras áreas, como áreas de apoio, que envolvem, por exemplo, toda a parte de engenharia, de marcenaria, de elétrica, hidráulica, enfim, esse é um município, né, se a gente pensar 6 mil pessoas que aqui trabalham e que se organizaram de alguma maneira. Então, se vocês me permitem, eu vou subir aqui a minha apresentação. Eu chamei ela de a expansão da aprendizagem, grifado, e eu já vou explicar por quê, de profissionais de saúde no contexto das práticas de cuidado a pacientes com a Covid-19, ok? A minha proposição com vocês é, de alguma forma, contribuir para essa caminhada, para esse itinerário, essa trilha que vocês percorreram na disciplina, que a partir de situações objetivas, práticas de análise do trabalho, como ele é executado na prática, como a gente chama de em vivo, né? Compreender abordagens que são conceituais e metodológicas sobre o processo de aprendizagem praticados por equipes multiprofissionais e interprofissionais para a gestão clínica do cuidado em saúde, né? Acho que esse é um ponto que dialoga, em grande medida, com os conceitos e conteúdos e vídeos e toda a riqueza de material que vocês examinaram ao longo desses últimos dias. Só rapidamente situando para vocês os números da pandemia nesse hospital, mais de 1.000 pessoas só atendidas na UTI, quase 2.000 pessoas atendidas no andar, nas enfermarias não críticas, né? Estou falando só fundamentalmente de pacientes com infecção confirmada ou suspeita por Covid. Quase 3.500 pacientes atendidos no serviço de emergência e quase 9.000 profissionais atendidos no serviço de medicina ocupacional. Quando eu digo 9.000, significa que algumas pessoas foram atendidas várias vezes em função da longitudinalidade do acompanhamento, das testagens, etc, etc. Então, esses dados são do dia 25/10, mas no dia de hoje, especificamente, temos pacientes no alto do slide aí, 90 casos confirmados, integrados nas diferentes áreas que envolvem emergência, internação na UTI, UTI, etc. E aqui vocês têm uma trajetória ascendente de 1.600 casos acumulados nas internações desde o primeiro dia de atendimento de casos confirmados, com o dia 16 de março último. Aqui a gente tem a dimensão do impacto do ponto de vista ocupacional, ou seja, nesse período todo, o hospital desenvolveu uma estratégia muito ágil e amplificou o seu atendimento e, numa perspectiva sindrômica, acolheu profissionais que pudessem ter infecção suspeita ou, eventualmente, até documentada de infecção pelo SARS-CoV-2, pela Covid-19, e esse grupo de pessoas compreende mais de 9.000 atendimentos, dos quais 6.600 por critérios definidos, se transformaram em coletas de swab nasal para o exame de biologia molecular para detecção do vírus SARS-CoV-2. Isso significou 992 casos positivos, certo? Uma situação em que aqui eu apresento dados brutos. Uma parcela importante desses casos são ocupacionais, uma maior parcela são casos comunitários e uma dimensão muito grande desses casos não é completamente possível estabelecer se há uma distinção entre uma potencial fonte comunitária ou ocupacional / hospitalar, né? Mas não é esse o nosso objetivo. A ideia é a gente conversar um pouco sobre como é que a gente olha para os processos de apoio e de aprendizado, uma configuração num hospital que fez com que desses 860 leitos, originalmente 54 na UTI adulto, se transformaram em 105 exclusivamente dedicados a atendimento de pacientes críticos com a Covid, e o hospital foi completamente dividido entre áreas Covid e áreas não Covid, exatamente a imagem e semelhança de hospitais no mundo inteiro,
e isso criar uma maneira de especializar o cuidado e também de proteger os pacientes e os profissionais que cuidam desses pacientes. Então, as unidades de internação foram separadas, a emergência foi separada, a UTI foi separada, enfim, todo o processo de segregação, o serviço de medicina ocupacional foi separado entre áreas COVID e áreas não COVID, para criar uma maneira pela qual a instituição se organizasse de maneira a responder a esses inúmeros desafios. E isso gera situações absolutamente sem precedentes, como, por exemplo, equipes inteiras que foram deslocadas e passaram a fazer as suas funções como técnicos ou enfermeiros em unidades diferentes, e esse processo aconteceu ao longo dos meses. Então, as unidades abriam funcionando com um perfil de pacientes, terminavam a semana com outro perfil de pacientes, enfim, toda uma logística que permitiu, entre outras, que o Estado e o município de Porto Alegre, a região metropolitana, tivesse alguma capacidade de responder para essa demanda epidemiológica, sanitária e sociossanitária, se eu posso dizer dessa forma, sem precedentes, né? Nesse sentido, eu queria convidar vocês a olhar um pouco para esse processo todo, da perspectiva dessa questão toda da educação permanente em saúde. Vocês já discutiram em outros momentos aqui na disciplina que essa questão toda vem já desde meados da década de 80, sobre a necessidade de formar profissionais de uma maneira que eles sejam permanentemente estar prontos para um processo de trabalho que muda todos os dias e a cada paciente, a cada usuário do sistema. No Brasil, esse tem um recorte mais recente, a partir da criação de uma Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, da Secretaria da CEGETS, né, Secretaria Nacional de Gestão do Trabalho em Saúde, em 2003, e que traz alguns elementos importantes, quer dizer, aprender no processo de trabalho, na perspectiva dos princípios do SUS, da humanização, de práticas de aprendizagem significativas, de um trabalho em vivo, o trabalho nos serviços de saúde, e esse processo todo visto numa perspectiva de vários dispositivos, né? E aqui eu quero trazer, por exemplo, um que seja dos mais conhecidos e conhecidos de muitos de vocês, que são as rodas de conversa, como grupos de trabalhadores, de profissionais que, via de regra, organizados nos locais de trabalho, no serviço de saúde, no nosso caso, nas unidades de internação, onde discutem rotinas, condutas, orientações para a utilização de equipamentos de proteção individual, testagens de proteção, etc., etc. Então, o hospital trabalha com essa sistemática de rodas de conversa há 2 décadas e faz isso de uma maneira muito capilarizada, ou seja, nos locais de trabalho, nas unidades de internação, só do ponto de vista da enfermagem, são 6 turnos diferentes, ou seja, manhã, tarde, noite 1, noite 2, noite 3 e o final de semana. Então, são 6 turnos, uma diversidade enorme. Então, essas rodas de conversa, para quem não está familiarizado ainda, são dispositivos também utilizados dentro desse referencial todo da educação permanente e que versam, a partir de abordagens problematizadoras, o aprendizado no processo de trabalho, a partir de abordagens dialógicas, a partir de rodas que envolvem um processo de participação ativa de quem está envolvido na prática, né, do cuidado, e a partir disso gerar novas práticas, novas maneiras, novos arranjos, novas divisões do trabalho, etc., etc. Eu quero contar para vocês uma história em que esse dispositivo foi utilizado inicialmente por nós e foi ao longo desses 8 meses sendo modificado de modo a dar conta das especificidades do contexto da Covid. E queria sugerir que a gente fizesse isso de uma perspectiva da aprendizagem. Por quê? Porque mesmo que a gente beba na fonte de um referencial super importante representado aí pela educação permanente, a gente ainda identifica, mesmo nos modelos internacionais de educação interprofissional, de práticas colaborativas em saúde, na perspectiva de um cuidado, de uma prática multi ou interprofissional, ainda são muito incipientes as abordagens do ponto de vista dos fundamentos da aprendizagem, ou seja, como indivíduos aprendem nos processos de trabalho, do ponto de vista dessa dimensão interacional e da capacidade que os profissionais têm de se identificar com as tarefas, etc., etc. Então, eu quero convidar vocês para beber na fonte de uma abordagem de aprendizagem que tem mais de um século. Tem um século, né? Os textos de Vygotsky que são dos anos 20 do século passado, e ele trabalha com a ideia de que um sujeito, por exemplo, que quando trabalha,
ele desenvolve a sua relação com o seu objeto, representado pelo cuidado de um paciente, por exemplo, numa enfermaria, a partir de uma cultura que envolve instrumentos e signos, né? Todo o processo de aprendizagem, segundo Vygotsky, é mediado, e esse processo, então, a partir do momento em que alguém me ensinou a utilizar um estetoscópio, eu nunca mais vi a vida do mesmo jeito, a não ser a partir da influência daquele instrumento mediacional, né? Isso diz respeito à prática de cuidado do ponto de vista de um enfermeiro, de um técnico, fisioterapeuta e etc. Então, a ideia aqui é convidar vocês a olhar da perspectiva não só do aprendizagem, numa perspectiva mediada, numa cultura de instrumentos e signos, mas também na perspectiva da atualização dessas teorias e abordagens teórico-metodológicas mais recentes, como, por exemplo, nos últimos 30 anos, um finlandês chamado Yrjö Engström tem produzido um referencial espetacular do ponto de vista de estratégias de aprendizagem no contexto de sistemas e serviços de equipes de saúde e que ainda hoje são muito pouco abordadas por nós na perspectiva das práticas de educação permanente em saúde, razão pela qual eu acho que talvez pudesse ser interessante. A ideia de atualizar as proposições, os fundamentos de Vygotsky no contexto do sistema de saúde, no contexto de entender as atividades humanas, está representada aqui na vertente de uma psicologia sociocultural, ou que busca na fonte de uma análise da atividade, que tem um pé lá atrás na forma de entender os processos de trabalho, uma confluência entre disciplinas que depois veio gerar a ergologia, a ergonomia, da relação da subjetividade do sujeito que trabalha, e etc., com o seu trabalho, com a sua atividade laboral. Mas a ideia representacional dessa aprendizagem mediada está aqui nesse tetraédro, né? Ou seja, eu sou um sujeito que da esquerda para a direita, aqui no sentido horário, eu sou um sujeito que trabalha, meu objeto de trabalho eu sou epidemiologista, então eu olho para tendências, para números, para a estratégia de proteção coletiva dos trabalhadores com os quais eu trabalho, e eu busco que desfechos. Circunscrever o risco de infecção, proteger as pessoas. Para isso acontecer, eu uso instrumentos mediadores, eu uso planilhas, eu uso grupos de trabalho, eu uso rotinas, práticas baseadas em evidência. Esse hospital tem 3.300 POPs, para vocês terem uma ideia, de um total de quase 4.300 documentos institucionais. Isso norteia um processo de divisão do trabalho, que se apresenta em cada uma dessas comunidades de práticas, que a gente já vai conversar sobre o que representam, serviços, unidades, turnos, equipes, e isso tem um conjunto de regras. Então, esse processo todo mediacional representa as atividades humanas e que são necessárias para que a gente possa entender um pouco o que é a ideia de aprendizagem expansiva, né? A partir de conceitos de Vygotsky de uma aprendizagem mediada, Engström disse, as metáforas que a gente utiliza hoje de transmissão do conhecimento, de aquisição do conhecimento, elas não dão conta de uma abordagem da complexidade. Um hospital, um sistema de saúde, um serviço de saúde estão entre as formações sociotécnicas mais complexas que os humanos já criaram. Então, isso pressupõe uma abordagem mais ampla, no sentido de entender a aprendizagem expansiva como algo que representa uma transformação do indivíduo que trabalha, um profissional de saúde, e a sua relação com o seu objeto de aprendizagem. Como eu vou aprender para cuidar melhor daquela pessoa que está na minha frente, um usuário do sistema de saúde? Então, isso pressupõe que nessa abordagem expansiva, que essa teoria que foi Yrjö Engström, esse finlandês, trouxe a partir dos ensinamentos do Vygotsky, é a gente pensar que um indivíduo precisa sempre de processos mediados para compreender exatamente o que ele faz, como ele faz parte de uma equipe, como ele se integra como plantonista, qual é o papel dele como enfermeiro na unidade XYZ. E esses processos todos precisam ser compreendidos se efetivamente a gente quiser abordar no sentido de a gestão da mudança, no sentido de promover o agenciamento desses trabalhadores, de que eles sejam partícipes, de que eles sejam sujeitos do seu processo de trabalho e, a partir disso, construa algo que efetivamente não só os realize, mas também responda para as demandas para as quais eles foram envolvidos, selecionados, empregados, etc., etc. Essa teoria da aprendizagem expansiva, ela vem de uma leitura mais ampla de compreender o mundo do trabalho, da perspectiva da análise das atividades. É uma teoria sociológica multifacetada, com várias reentrâncias na filosofia, na economia política,
na área da ergonomia, enfim, não vou entrar nesses pontos todos, mas basicamente isso encontra na Universidade de Helsinki, na Finlândia, um laboratório que se propõe a efetivamente desenvolver metodologias para gerenciar o processo de aprendizagem, reunir coletivos de trabalhadores num hospital, por exemplo, numa unidade de internação, e a partir disso entender os fundamentos pelos quais esses indivíduos, na perspectiva interacional, eles aprendem. Eles deslocam seus objetos, eles expandem seus objetos e passam a tratar de uma outra maneira. Eu vou tentar, então, trazer para vocês sair dessa teoria, desse arcabouço teórico, para descer para de uma maneira um pouco mais prática para o mundo do trabalho. E aqui nós temos algumas dificuldades, que é, se a gente pensa, bebe na fonte da teoria do pensamento complexo, e vai buscar entender o trabalho humano na complexidade do que os meus colegas Cristine e Roger trouxeram nesses últimos encontros aí com vocês, nessas interações, se o meu objetivo é entender o processo de trabalho humano a partir de um incidente, de um evento adverso, de algo que envolveu um paciente, por exemplo, no hospital, eu tenho que imaginar que eu estou fazendo sucessivas aproximações, mas eu nunca vou ter uma dimensão clara do que efetivamente se passa no processo de trabalho. Por quê? Porque existe uma diferença entre o trabalho como ele é concebido do ponto de vista da planificação, do planejamento, dos encarregados nessa distribuição social do trabalho, que tem uma configuração histórica ou sócio-histórica que vocês já discutiram aqui em algum momento, que por sua vez é diferente como ele é planejado e colocado na prática nos procedimentos operacionais padrão, protocolos, etc., que por sua vez é diferente do trabalho humano como ele é realizado no dia a dia, na microgestão desse trabalhador, dessas equipes, que diuturnamente cuidam de pacientes com a Covid, por exemplo, que por sua vez é diferente da forma como ele se revela. Quando eu conto para vocês, se eu sou um enfermeiro e conto para vocês o que eu faço, eu conto, na verdade, é uma construção representacional do que eu faço, e não o que eu efetivamente faço. Então, essa é uma discussão mais complexa, que a multidimensionalidade de aspectos da concepção, gestão e desvelamento dos processos de trabalho também se apresenta de uma maneira muito particular, no sentido de, bom, qual é a consciência situacional que temos em relação aos riscos à saúde dos trabalhadores e dos pacientes, dos usuários do sistema de saúde que eles atendem. Então, tentando já descer um pouco de uma maneira um pouco mais prática, a ideia aqui é eu compreender o sistema de atividades, por exemplo, de uma enfermeira, dentro dessa perspectiva que Vygotsky e Engström nos trazem da multidimensionalidade desse sistema de atividades de uma enfermeira, num cuidado numa enfermaria de pacientes com Covid, por exemplo, representado por, de novo, da esquerda para a direita, nesse tetraedro aí, essa enfermeira tem como objeto cuidado do paciente, tem como desfechos esperados, eu vou melhorar a capacidade funcional desse paciente. Aqui só uma simplificação, a guisa de ilustração. Eu vou manter ou recuperar capacidades funcionais perdidas, etc., desse paciente por força da internação. Para isso, essa enfermeira lança a mão de avaliação, por exemplo, de um instrumento do risco de quedas, de cuidados de enfermagem, de dispositivos, de uma balança, enfim, de equipamentos, de dispositivos que são utilizados na mediação desse processo de trabalho de natureza eminentemente relacional. Para isso acontecer, tem uma divisão do trabalho, de atividades com finalidades XYZ, essa enfermeira faz parte de uma comunidade que tem características específicas naquela unidade de internação, Covid, não Covid, e que tem regras e tem protocolos, etc., etc. O que eu vou tentar mostrar para vocês aqui ao longo desses próximos minutos é dizer a vocês que para a gente preparar os nossos profissionais para o atendimento à Covid, partimos, por exemplo, de diretrizes, protocolos, de rotinas, usar máscara, qual forma, qual a estratégia de testagem, como as áreas são separadas, quais são as rotinas de cuidados, paramentação de equipamentos, utilização de máscara, gorro, avental, luvas, higienização das mãos, qual é a técnica, etc. Isso começou com atividades de roda de conversa, nos dispositivos que eu já mencionei, e ao longo desses 8 meses, esse processo foi sofrendo mudanças e transformações, se transformou lá pelas tantas em grupos de mediação, que eram justamente mediar o trabalho prescrito para o trabalho real e dar um suporte aos profissionais, e também ganhou uma dimensão de grupos de apoio psicossocial. Tivemos profissionais que foram a óbito em função da exposição ao Covid,
dentro e fora do hospital. Tivemos algumas internações, então vocês imaginem o impacto que isso tudo tem. Mas quero chamar a atenção para vocês de que a metodologia que eu vou trazer aqui de análise da atividade histórico-cultural, segundo Vygotsky e segundo Irjo Engstrom, ela, na verdade, não foi desenhada desde o início. Eu estou construindo com vocês um olhar sobre essa perspectiva desses autores dentro de um processo que começou baseado em aprendizagem e erro, baseado em tentativa, baseado num esforço institucional sem precedentes para preparar um hospital com esse tamanho, com essa dimensão. Então, eu trago para vocês uma obra inacabada, se eu posso dizer assim, tamanho é a natureza evolutiva, adaptativa em transformação desse processo todo, que não é diferente de todo o olhar de gestão dos processos de trabalho. Então, pegando, por exemplo, a perspectiva de grupos de mediação ou grupos rodas de conversa que vão até os locais de trabalho e que chegam na unidade de internação do 7º andar sul, por exemplo, entrevistam lá a enfermeira Cibele. Enfermeira, como é que esse processo se dá, né? Vocês pararem durante alguns minutos, 2, 3, 4 vezes por semana e sentarem numa sala e conversar com duas pessoas. Um profissional de saúde vindo do serviço de psicologia e outro profissional vindo de uma outra área técnica, sendo da área de saúde ocupacional ou sendo da área de gerenciamento de riscos da unidade da qual eu pertenço, ou do programa de qualidade do hospital, ou da área de controle de infecção. Então, a gente sempre tinha 2 profissionais, pelo menos 2, às vezes 3, chegamos a ter mais do que 3, indo aos locais de trabalho, no primeiro momento, essa configuração de rodas de conversa, e conversamos com os profissionais para como esse processo vinha sendo feito, que necessidades de cuidado são necessárias vis-à-vis da Covid e assim por diante. Então, eu vou pegar, eu tenho esse material todo foi documentado em vídeo, mas ficaria muito difícil de eu pegar só excertos em função do streaming, da estratégia que nós estamos fazendo aqui. Então, vocês vão me desculpar, mas eu, em vez de ter o depoimento da enfermeira Cibele, eu vou ler aqui o que ela disse, né? Olha, Ricardo, porque eu fui a pessoa que fiz essa documentação em áudio e vídeo. Ricardo, eu vejo esses vídeos eu vejo esse processo todo de mediação, de rodas de conversa, de apoio que as unidades receberam, como uma forma de que a gente pudesse parar durante alguns minutos, discutir sobre as nossas angústias, sobre nossos medos, sobre como as estratégias que a gente vem fazendo funcionam ou não funcionam, como os técnicos, os enfermeiros poderiam compartilhar com seus colegas essas estratégias. Ela disse, Ricardo, no dia a dia não tem como a gente parar e refletir sobre o que a gente faz, então esses grupos são alguns minutos, 40 minutos, ajudam de atendimento completamente diferente de tudo que a gente já fez aqui, achar maneiras coletivas de compartilhar essas ideias, né? Existem vivências, a gente tinha que experimentar o que aconteceu, e durante esse processo com os grupos de mediação, ela está se referindo esse vínculo, olha a expressão, esse vínculo com os enfermeiros e com os psicólogos que vieram até a unidade, nos permitiu ter a visão de quanto o que se passa nesta unidade tem conexão com o serviço, com o hospital e com o todo da cidade. Essas informações nos foram tranquilizantes e, ao mesmo tempo, reafirmaram a dificuldade pela qual todo mundo estava passando. Foi bem importante ter essa possibilidade de reflexão, porque nos motiva, nos permite que nos identifiquemos e nos demos conta de que o problema é nosso, mas também é de todos. Os grupos, então, nos ajudaram dessa maneira. Então, esse é o depoimento dessa enfermeira, do ponto de vista, né, do que ela faz especificamente. Essa técnica eu tive a oportunidade de entrevistar no momento que ela veio de folga, só porque o Ricardo queria conversar com pessoas e ela se dispôs e ela disse, olha, eu queria te dizer que vou ler aqui, né? Esses grupos que no primeiro momento eram grupos de rodas de conversa e eles foram tomando essa dimensão de mediação no sentido de mediar o processo de aprendizagem, mediar a relação e distanciamento entre o trabalho estabelecido pelos POPs e o trabalho que era possível do ponto de vista prático, nesse contexto da pandemia, ela disse o seguinte, os grupos aliviam nosso medo, nosso receio, a gente escuta coisas difíceis,
A primeira vez que vieram, ou seja, os mediadores, eu pensei no paciente e vi. Eu olhei no quarto e via só COVID, ou seja, ela está dizendo que via só COVID no quarto. A partir do momento que eu passei a fazer parte desses grupos, eu comecei a entender e entrei no quarto e vi uma pessoa que estava ali, que precisava de cuidados e que precisava ser atendida. Quando a gente fala para as mediadoras, nós aliviamos a nossa angústia e essa atividade ajuda muito. Onde eu quero chegar? Aqui a gente tem, segundo o Vygotsky, segundo o Engstrom, um processo de expansão. Ela mudou a relação com o objeto. Ela estava tamanhamente mobilizada nesse processo todo natural, inerente ao ser humano. Todos nós ficamos muito e ainda estamos, em grande medida, assustados, paralisados sob certo aspecto. Ela nos diz, não, de alguma maneira, esse processo mediado aqui pelas atividades desses grupos me ajudou a deslocar um pouco a minha relação com o objeto, segundo esse referencial do Engels. Essa relação entre esta enfermeira e esta técnica de enfermagem, representadas aqui por esses dois tetraedros, à esquerda de vocês, o sistema de atividades da enfermeira, e à direita de vocês no slide, o sistema de atividades da técnica de enfermagem, ela se encontra num objeto comum, representado pelo cuidado desse paciente. Cada paciente é diferente, cada interação com os pacientes são diferentes do ponto de vista não só das rotinas, dos cuidados, mas do ponto de vista dos processos de aprendizagem. E aqui a ideia é da gente entender essas interações como momentos de aprendizagem e olhar no conceito cunhado por Vygotsky de zona de desenvolvimento proximal, quer dizer, o quanto eu sei e o quanto me distancio do que eu não sei ainda e o quanto a ação mediada por um outro profissional ou por um outro dispositivo de mediação vai me auxiliar a transpor essa barreira e efetivamente coordenar e conhecer e ampliar meu objeto, no caso, o cuidado representado por pacientes com a COVID. Então, aqui a gente tem uma dinâmica, uma abordagem simplificada, representacional, dessa expansão do objeto representado por aquilo que Etienne Wenger e a antropóloga Jean Lave chamaram de aprendizado em comunidades de práticas. Eu costumo dizer que esse hospital, com 29 unidades de internação, ele tem, se o hospital fosse um pouquinho maior, as unidades teriam sotaque, tamanhas são as diferenças no processo de constituição das comunidades de prática. O que são comunidades de prática? São grupos de indivíduos que se reúnem, são os enfermeiros e técnicos da unidade de internação 6º andar, ala norte, que é diferente do sul, que é diferente do 7º e assim por diante. Eles constroem relações de confiança, compartilham conhecimentos tácitos, compartilham e dividem práticas de comum de trabalho e isto gera o aprendizado situado. Isso gera a configuração concreta dos processos de cuidado em saúde, dos processos de aprendizagem, dos processos de ensino. Em alguma medida, quando as práticas de educação permanente em saúde são capazes de reconhecer essas comunidades de práticas e dimensionar o processo de aprendizado situado que se dá nelas, aí sim é possível avançar do ponto de vista de uma aprendizagem expansiva, da expansão do objeto, que é o que a gente já vai ver na sequência. Então, aqui olhando do ponto de vista dessa atividade que foi feita, essa intervenção que fizemos nos processos de trabalho, no sentido de facilitadores de aprendizagem, indo até as unidades e conversar com as pessoas, né? Como eu disse, no primeiro momento, a enfermeira Liege Brum, que é do programa de qualidade, minha colega aqui, ela disse o seguinte: bom, na minha trajetória, e aqui você tem o sistema de atividades representacionalmente definido para ela como alguém que trabalha com educação em saúde, no paradigma, no estilo de pensamento da aprendizagem, da educação permanente em saúde, o que a gente tem, né? A gente tem a Liege nos dizendo o seguinte: bom, eu entrei no hospital e trabalhando sempre num programa de educação de enfermagem, eu me envolvi como primeira atividade, eram rodas de conversa para ouvir pessoas na unidade, uma escuta ativa, ajudá-las a implementar os POPs e as rotinas, e nas rodadas de conversa nós discutirmos os processos, as dificuldades dos trabalhadores e maneiras de encaminhar para as chefias e para as lideranças, ok? Na sequência, convidada a conversar sobre essa experiência de mediação, porque ela entra no processo como alguém que faz atividades de roda de conversa e aos poucos é instada coletivamente no processo que eu já vou detalhar na sequência, a assumir uma atividade de mediação de um processo de aprendizagem a partir de grupo de apoio que passam a ser multiprofissionais.
antes uniprofissionais, só com enfermeiros, que agora passa a ser multiprofissional, com enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos e médicos dessas áreas que eu já mencionei. Saúde ocupacional, controle de infecção, qualidade, gerência de risco, liderados pela psicologia. Importantíssima a psicologia aqui, não só no aporte psicossocial, mas também no processo de mediação da aprendizagem, como a gente está comentando aqui. Nessa perspectiva, então, Liege nos diz, Ricardo, a minha trajetória começou no hospital como treinamento de paradas e nós tínhamos uma atividade. A gente discutia com os técnicos e enfermeiros o processo todo de cuidado no atendimento às paradas cardiorrespiratórias. E já naquela época, Ricardo, a gente pensava sobre por que a gente tinha que repetir tantas vezes? Por que era tão difícil para as pessoas gravarem exatamente como deveria ser todo aquele processo? Era uma estratégia basicamente centrada em rodas de conversa, mas muito numa perspectiva de aquisição e de transmissão do conhecimento. Esse processo acaba ganhando uma outra dimensão em tempos mais recentes, também oxigenado por mudanças no processo de rodas de conversa. E aí, tem estado a conversar um pouco sobre essa mudança progressiva ao longo desses últimos meses, de sair de rodas de conversa e ir para grupos de mediação. Liege nos comenta, Ricardo, esses grupos de mediação convergem porque o que eu já, de alguma maneira, fazia nas rodas de conversa, a diferença é que nós passamos a atuar multiprofissionalmente, essas áreas que eu já mencionei, que ela está dizendo, né, o programa de qualidade, a gerência de riscos, o serviço de medicina ocupacional, o serviço de psicologia e a comissão de controle de infecção. Ouvir essas pessoas mais ativamente, os funcionários, os trabalhadores das unidades e a participação da multiprofissional nos permitiu assegurar-nos de que elas não queriam ser só ouvidas. Elas queriam trazer as suas angústias, incertezas, o uso de máscara, as dúvidas, o gorro, o EPI, essa característica do desconhecido da Covid, né, da pandemia. Eram mudanças muito rápidas, funcionários muito novos, muitos funcionários novos, só um pequeno parênteses, eu disse a vocês, foram mais de 770 ou 780 incorporados, funcionários novos, né, e mudanças nas unidades que representaram mudanças nessas comunidades de prática que eu já mencionei. Então, esse processo de escuta fez com que, pouco a pouco, nós nos dessemos conta de que era preciso construir algo que fosse na linha do aprendizado e da mediação e de entender um pouco melhor a característica e a natureza dessas comunidades de prática. Aqui entra as atividades de problematização dessas mediadoras. Quem são essas mediadoras? Estou falando no gênero feminino porque elas eram a maior parte, né? Eu me envolvi nesses grupos, mas eu participei, não participei, evidentemente, da maioria desses grupos. Eu entrei naqueles momentos mais difíceis, nas UTIs, nos momentos em que nossos colegas internados, doentes, naquele momento em que tivemos óbitos, enfim, por razões diferentes aí. Mas quando a gente vai conversar com a chefe do serviço de psicologia, a psicóloga Márcia Ramos e a Desirê Biancheschi, que são duas colegas que trabalham na saúde ocupacional e na psicologia, sobre refletir sobre essa atividade de mediação e como elas nos auxiliaram a progressivamente redesenhar o objeto, expandir o objeto na luz do que Engelstrom e Vygotsky chamariam atenção, né, dentro desse processo de aprendizagem expansiva, nós expandimos o objeto do grupo de mediação, das rodas de conversa, na direção de grupos de mediação. Por quê? Segundo Márcia, foram muitas as reconfigurações nos modos de organizar o trabalho nas unidades de internação e passamos a fazer isso de uma maneira a ouvir minimamente as pessoas que estavam, os técnicos, enfermeiros e médicos na beira do leito, que puderam ativamente falar e ser escutados sobre o que dava certo e o que não dava certo. Também envolvemos nesses processos de escuta qualificada a manutenção, a elétrica, a enfermagem, a higienização. Havia dúvidas dessas áreas sobre é possível entrar nas áreas Covid, o que vai acontecer comigo? Como essas ações nasceram da identificação do trabalhador, da experiência dele, foi possível, inclusive, lidar em situações em que talvez os POPs não fossem tão necessários como eles já foram em outros momentos. Vejam que aqui o processo de interação dos trabalhadores, de configuração da sua realidade, pode propor novas formas de divisão, de reorganização dessas comunidades de práticas e de redesenho das rotinas que pautam, em última instância, a análise. Não significa
não acolher, não seguir POPs e protocolos, e sim colocá-los num contexto mais amplo de que os POPs e protocolos são a reificação da organização do nosso processo de trabalho. E quando os trabalhadores podem ser partícipes disso, todo mundo ganha nesse sentido. A Desirê, instada a comentar sobre esse processo de expansão na direção de mediação e não só de rodas de conversa, nos diz o seguinte: Ricardo, esse processo permitiu ao trabalhador se ver, se reconhecer, se implicar, como dizemos na psicologia. E nesse processo ele se vê como sujeito e nos auxilia, porque quando ele nos demanda, mas o que eu vou fazer? Eu tenho medo de trabalhar. Bom, como é que a gente pode coletivamente lidar com esse medo? Que estratégias temos? Que possibilidades os técnicos, os enfermeiros, os médicos, os farmacêuticos e demais membros da equipe podem se cotizar para juntos construir uma instância coletiva, dispositivos coletivos de gestão e de organização, de microgestão do trabalho, no caso do contexto do cuidado. Então, citam aqui alguns aspectos bacanas para a gente pensar um pouco essa natureza viva do trabalho e que precisa ser visto também das premissas de aprendizagem. Quando a gente vai olhar especificamente para a participação dos médicos, meu colega infectologista Rodrigo Santos coordena a Comissão de Controle de Infecção, e ele também passa a fazer parte desse processo, ele vai para a linha de frente, como cada um de nós, como eu mencionei, fez. Eu perguntei, Rodrigo, como foi assumir essa atividade de mediador de aprendizagem em grupos de apoio psicossocial para um infectologista que está acostumado a estabelecer rotinas, implementar POPs e protocolos e diretrizes como testagem, etc, etc. A resposta dele: como responsável pela Comissão de Controle de Infecção, eu sempre tive uma visão geral e técnica de liderança, e ela pôde ser compartilhada com os profissionais e, ao mesmo tempo, eles me ensinaram a compreender como efetivamente o processo se dá em cada uma das áreas, e permitiram assegurar que, efetivamente, a segurança tem que ser uma temática para todos, profissionais e pacientes. Nós trabalhamos de uma maneira multiprofissional e nós passamos interprofissionalmente a trabalhar com psicólogas atuando na prevenção e controle de infecções. Nunca tínhamos trabalhado desse jeito, foi fantástico, e o grupo de mediação mostrou que isso era possível. Vejam que a gente sai de um processo de rodas de conversa uniprofissionais, que tem uma configuração importante como dispositivo de educação permanente, mas que ao longo de um processo que não foi concluído e que não foi aportado numa metodologia como aqui estamos analiticamente tentando construir um recorte, a gente expande essa relação. Essas rodas de conversa de facilitadoras passam a ter mediadoras, essas rodas de conversa passam a se chamar de grupos de mediação e depois de grupos de apoio psicossocial, e esse deslocar envolve não só como objeto de cuidado, objeto de atividade, um apoio psicossocial, que são feitos por duplas ou trios de uma perspectiva multiprofissional atuando no processo de trabalho, e que ajudou e que implicou e contribuiu de alguma maneira na reorganização dos processos de cuidado e no apoio a essas novas comunidades de práticas que precisavam ser formadas. Nós deslocamos pessoas da UTI, de uma das áreas, e colocamos alguns ou em trabalho remoto ou em outras áreas para que eles pudessem ficar protegidos, porque eles tinham vulnerabilidades de cunho individual. Por outro lado, nós tiramos pessoas de outras áreas que foram até as UTIs para poder justamente responder para essa demanda. Então, olhando sobre essa perspectiva toda, a gente tem da esquerda para a direita novos instrumentos, novas visões do objeto de cuidado de uma técnica de enfermagem que, por sua vez, numa nova relação em novos objetos de aprendizagem e de práticas profissionais no sistema de atividades da enfermeira que lidera o trabalho dessa técnica, e, por sua vez, esse processo se dá de uma maneira interacional com o sistema de atividades, na parte inferior do slide, na direita de vocês, de uma mediadora de aprendizagem a partir desses grupos de apoio. E aqui eu aproveito e tomo como emprestado o depoimento da minha colega enfermeira Deise Quadros, que é daqui da gerência de risco, que atuou nessa perspectiva. O que diz Deise? Minha experiência anterior como enfermeira assistencial, antes de ir para a gerência de risco, me permitiu conhecer a dinâmica de trabalho, os sentimentos emergentes, me ajudou a entender e apoiar esses técnicos, as enfermeiras e as lideranças no contexto de tantas mudanças representadas pela Covid. Eu
com minha dupla de mediação, ou seja, ela e uma psicóloga, nós conseguimos acolher, escutar, pensar que essas profissionais que estão cuidando precisam se sentir seguras para que elas possam cuidar com segurança de si, dos outros e dos pacientes. Ou seja, dispositivos que já existiam, como a escuta qualificada, o agenciamento, a reconfiguração do processo de trabalho, foram adensadas com grupos que permitiram olhar o que se faz nessa unidade, ou seja, a dimensão da historicidade. A processualidade, vamos juntos pensar em alternativas. A transversalidade representada por profissionais de diferentes áreas e profissões que se unem na perspectiva de um eixo só, a saúde do paciente e do profissional de saúde. E a longitudinalidade, representada por intervenções que foram feitas várias vezes. Em algumas unidades foram vários grupos, uma vez por semana, continuados várias semanas, justamente para dar essa dimensão de apoio às equipes. Então, a gente está diante de um complexo onde, no sentido horário, da esquerda para a direita, uma amplificação dos objetos do cuidado de um técnico, uma expansão, que representa também um impacto na capacidade como as chefias veem, que por sua vez foi retroalimentado pelas atividades de mediação, que interagiram com chefias de enfermagem da área médica, com técnica de enfermagem, com os enfermeiros. Então, as mudanças, expansões e multidimensionalidade no sistema de interação. Isso também gerou mudanças no processo de trabalho, no sistema de atividade dos mediadores, como eu já disse, começando com facilitadores atuando em rodas de conversa, da esquerda para a direita, no sentido horário, de cima para baixo, passa a ser grupos de mediação, mediadores, assumem então um outro papel, onde os psicólogos passam a trazer conteúdos de outros aportes, de uma escuta qualificada, mas e isso ganha uma outra dimensão no sentido da direção de grupos de apoio psicossocial. Então, essa mudança toda implicou o que Engstrom chama, na teoria da aprendizagem expansiva, de uma implementação experimental progressiva de novos sistemas de atividades, ou seja, de novo, dos sujeitos até o objeto, no sentido horário, novos instrumentos, novas ferramentas, novas abordagens, novos grupos, novas pessoas, outros modos de fazer a escuta, processual, longitudinal, transversal, redesenho na forma como os objetos do cuidado, na perspectiva da expansão, mudanças no processo de trabalho, incorporação de outros indivíduos atuando no mesmo objeto compartilhado, eu acabei de mencionar, psicólogos atuando em práticas que dizem respeito à proteção e controle de infecções, e novas regras, novas rotinas e assim por diante. Eu acho que eu já falei demais, eu queria só concluir aqui chamando a atenção para o fato de que aqui nós temos o jeito tradicional, processos decisórios que precisam ser olhados de uma maneira regrada, com POPs, com protocolos. A Covid veio para dizer que isso não dá conta do trabalho, é preciso ouvir os trabalhadores, é preciso construir com eles outras formas, praticamos um elevadíssimo grau de incertezas, o cuidado em grau de certeza, onde a aprendizagem precisa de soluções compartilhadas e algum grau de autonomia dos nossos trabalhadores. Em síntese, o que eu quis dizer para vocês aqui é de que, de alguma maneira, essas abordagens baseadas na aprendizagem expansiva e na análise das atividades podem trazer um aporte importante que, até o presente momento, a abordagem do paradigma, dos estilos de pensamento, da aprendizagem, da educação permanente, talvez ainda não tenham aportado na magnitude que isso tem, no sentido de olhar para os fundamentos da aprendizagem nessa dinâmica interrelacional e essa dinâmica representada por indivíduos que constroem um saber fazer coletivamente e que, a partir de mudanças e expansão nos objetos de cuidado, geram novas práticas, geram novas formas de organização e gestão do cuidado, que vai para muito além do que a gente ainda hoje sabe como colaboração multi- e interprofissional. Essas práticas se dão, inclusive, nas configurações para além das redes, de networking, de outras coisas, mas isso já é uma discussão lá para frente. Eu quero só finalizar fazendo o reconhecimento das pessoas que nos ajudaram a fazer esse material todo e dizer a vocês que eu estou à disposição para a gente conversar. Muito obrigado. Muito interessante, Ricardo. Bastante... na verdade,
estava pensando aqui, né? Parabéns, assim, pela densidade, né? De todo esse trabalho que tu desenvolve, densidade conceitual, prática, né? Ao mesmo tempo que ele tem uma densidade conceitual muito grande, ele também é um trabalho que é totalmente inserido na prática, né? Algumas questões me vieram assim, eu acho que os alunos também devem estar pensando. Nós tínhamos um texto para a semana que eu acho que ele também traz boas relações, que a gente poderia desenvolver um pouquinho. E é um texto que tem a base a herbologia, e ele é um texto produzido com a Magda, lá da UNB. Opa, que legal! E com o Schwartz, né? Do Schwartz, enfim. E fala sobre a questão da gestão do trabalho coletivo, exatamente, enfim, é a temática de hoje. Eu fiquei pensando algumas coisas assim, primeiro na tua apresentação, pensando como é que foi para ti desenvolver esse trabalho em plena pandemia, no hospital, né? Então, a gente sabe que hoje essas discussões mais qualitativas, digamos, né? Elas são fundamentais, como tu fala, né? Aí, enfim, eu, pela minha experiência, assim, no sistema e com educação, acho que não tem outra saída, né? Mas não é uma coisa, na verdade, assim, um pouco antes da pandemia, era uma coisa já meio difícil de tu tá conseguindo instituir, né? Eu acho que existe um pouco assim, sempre foi, né? Difícil. As reuniões de equipe, né? Esses espaços sempre foram, os espaços de planejamento sempre foram difíceis, mas eu sinto que com essa questão da valorização, né? Da produtividade, enfim, de metas, de indicadores, né? Os próprios processos de avaliação do PIMAC mesmo, né? Eles têm sempre essa coisa, né, de uma promessa, né, do momento da educação, mas parece que nunca vem. E eu acho que é interessante como tu traz essa visibilidade para o espaço da roda como espaço da educação. Então, na verdade, queria só um pouco ouvir de ti, e daí abrir também para as pessoas, para os alunos, poderem trazer algumas coisas, talvez das próprias práticas, né, e também das discussões que a gente vem tendo na disciplina. Como é que, para ouvir de ti, assim, como é que fiquei curiosa, assim, como instituir isso no hospital, né? Tu gravou essas falas, né? Elas foram grupos gravados. Sabes que tem uma técnica, e tu fez a entrevista, né? Tem uma técnica que é muito interessante também, que a gente poderia trabalhar dentro da própria ergologia, que tu grava o trabalho, né? O trabalhador trabalhando. Não sei se tu já estudou isso. Tem até um nome, não me ocorre agora, bem específica assim, e depois tu trabalha em cima disso, tu faz o trabalhador reolhar para isso. O teu trabalho não é exatamente, tem alguns elementos nesse sentido, assim, tu media trazendo as questões, a reflexão do trabalho, assim. Como é que é isso num hospital como o HCPA, enfim, né? Eu acho que o HCPA acho que é até um hospital diferenciado nesse sentido, que talvez por ser um hospital ensino bastante aberto, né, ou talvez mais aberto para esses espaços de roda, de educação, mas nesse sentido, como é que tu vê isso? Não sei, em plena pandemia. É que acho que tem algumas especificidades. Santa Maria, 4 anos atrás, a Botkiss, naquele momento, comoção nacional. Para cá foram trazidos 19 jovens. Um deles ou dois deles morreram, não me lembro mais. Mas era uma situação de tamanha comoção que todo mundo vinha ajudar. A gente recebia voluntários na porta, a gente abriu o anfiteatro para colocar familiares, porque os familiares vinham de Santa Maria em busca de filhos e eles percorriam os hospitais sem identificação. Então, sim, naquele momento, o hospital, a UTI do hospital se abriu e se tornou totalmente multiprofissional. Por quê? A gente não sabia o que fazer. A gente não tinha as respostas. Rounds foram feitos com os Estados Unidos, rounds foram feitos com o Canadá,
opiniões e sugestões e participações de vários lugares do país e de fora. Ali foi uma primeira experiência. Agora, na Covid, aconteceu a mesma coisa. Nós nos reuníamos dia e noite, madrugadas, para ler os artigos e definir o que a gente ia fazer. E esse processo do desconhecido, do risco representado para todos nós, abriu e deu essa possibilidade de construir algo multi e interprofissional. Eu não estou dizendo que esse processo vai se manter e que vai ser possível. Por quê? Porque eu dei o exemplo de Santa Maria e depois do episódio de Santa Maria, a gente tende a voltar para os processos com a sua hierarquia, com a sua divisão, que sempre aconteceu. Sim. Hospitais estão entre as formações sociais mais hierárquicas que nós já produzimos. Então, Sim. O que aconteceu é que a pandemia nos impôs um outro jeito. A gente chegou em unidades de internação e a gente tinha, por exemplo, uma técnica de enfermagem que também é advogada, e ela disse, mas eu posso ajudar nisso. Então, esse momento muito único da pandemia, onde todos estamos vulneráveis, ele permitiu esse processo. Eu não posso te dizer que a gente vai conseguir institucionalizá-lo. Eu posso te dizer que a gente conseguiu fazer coisas durante esse período, né? O que nós estamos fazendo do ponto de vista de abordagem vídeo-etnográficas, né, de usar o registro em áudio e vídeo, nós estamos começando agora num contexto de pacientes, no atendimento de pacientes idosos, para olhar para os itinerários terapêuticos de pacientes e gravar, no primeiro momento, o registro dos rounds entre as equipes, para depois gravar as interações com os pacientes. Porque esse é um processo que tem que ir aos pouquinhos também. Sim. Não dá para a gente não consegue fazer tudo o que a literatura já nos ensina a ser possível, né? Essa ideia de abordagens videoreflexivas, elas vêm já de quase 2 décadas aí, né? Em alguns países como a Austrália, como a França e tal. E a gente, então, está tentando incorporar isso à medida do possível. Mas não é um mar de rosas. O que a gente fez aqui foi um exercício do possível e eu insisto, eu estou aqui apresentando à luz da teoria da atividade, mas isso foi muito um processo não sincrônico, né, ou assíncrono, para usar as linguagens Sim. aqui, né? Por quê? Porque esses grupos foram se organizando e a gente não conseguiu aportar uma metodologia nesse formato. Mas essa metodologia da análise da atividade, do laboratório da atividade, nós estamos implementando agora em 2 lugares, na UTI com rounds multiprofissionais e no atendimento de idosos também com rounds multiprofissionais. E nesses 2 lugares estão previstos os registros em áudio e vídeo, justamente Muito dentro dessa tua sugestão. Essa questão da inovação, né? Como a gente vive um momento... Graziela, eu já passo para ti, ela está com a mãozinha levantada, uma aluna. Mas eu estava lendo hoje o Justin Trudeau no Canadá investindo milhões em processos de inovação, né? E eu acho que hoje é a grande questão, né? Como é que a gente vai sair? Como é que o mundo hoje sai, né? Ou pelo menos minimamente busca algumas saídas? É só através de muita inovação mesmo. Graziela, pode falar, querida. Eu queria contribuir com o professor Ricardo. Eu sou enfermeira do 7º Norte, do 7º Sul, né? Eu era do 9º Norte e eu sou da Noite 2. E com certeza todo esse processo que ocorreu ajudou a gente, a escuta das nossas angústias no grupo de mediação, né? E, sem dúvida, a importância das rodas para contribuir para o conhecimento da nova doença. E quanto à psicologia também, ajudou a gente na reorganização da equipe, porque nossa equipe é um pouco de cada andar. E com certeza eu concordo com o professor que o Covid, a doença, né, nos veio para mostrar que a gente precisa escutar o trabalhador. Eu gostei muito da fala. Eu quero te agradecer, Graciele. Eu quero dizer para a Cristine que talvez a Graciele tinha que ter feito essa fala aqui, não eu. A Graziela tá super aproveitando o mestrado, apesar de todas as dificuldades aí que a gente está tendo.
Muito legal. Então, a gente encontrou inúmeras dificuldades, inúmeras dificuldades. Esse hospital tem características, tem dificuldades, muitas vezes o processo de trabalho não é nem multiprofissional, que dirá interprofissional, mas em alguns momentos, em algumas unidades, em alguns lugares, em alguns contextos, isso foi possível. Sim. E à medida que foi possível, se tentou trabalhar. Mas eu insisto aqui, isso aqui é uma obra em construção, e o único mérito que eu tenho aqui, se é que eu tenho algum, é que eu ajudei esse grupo a olhar sobre essa perspectiva, digamos assim, teórico-metodológica. O mérito restante mesmo, né, todo o processo de trabalho da riqueza são das psicólogas, das enfermeiras, do nosso grupo aqui. O que a gente fez foi parar de trabalhar no que fazia e foi integralmente trabalhar no contexto da Covid. Então, é um pouco do que eu estou trazendo para eles aqui. Na ergologia, tu não traz muito a ergologia, mas eu vejo, não sei se tu usa, Ricardo, nesse teu mapa. Olha que interessante, tem vários textos compartilhados entre o Yves Schwartz e o Engström, esse finlandês. Esse finlandês eu não conheço ele, eu quero conhecê-lo. Tu poderias botar um no Moodle pra gente, algum no Moodle para a gente poder compartilhar? Claro que sim. Existem, inclusive, livros em que a gente tem capítulos e que tem uma convergência de abordagens no processo de trabalho do Yves Schwartz, da ergologia, e do Engström, da perspectiva da aprendizagem, e que são absolutamente sobreponíveis, no bom sentido, no sentido da convergência, da confluência. Por quê? Porque nós, em última instância, estamos olhando sobre variações sobre o mesmo tema, a dimensão interacional, o agenciamento do profissional, do trabalhador, guarda relação com o aprendizado. Essas coisas são muito indissociáveis, indistinguíveis, né? Então, sim, tem muito disso, de ergologia nesse processo todo, embora eu seja um diletante leitor da ergologia. Queria deixar um pouco aberto para os alunos comentarem. Eu gostaria de fazer um comentário, professora. Sim. Muito da experiência, eu gostaria de parabenizar o professor Ricardo e o grupo também que organizou esse trabalho, muito legal, muito interessante fazer isso na área hospitalar, no ambiente hospitalar, e corrobora muito com que o autor de um dos textos que a gente leu fala que conhecer o trabalho do outro é uma condição necessária para que uma colaboração se estabeleça, né? Então, foi bem nesse aspecto mesmo. Eu gostaria de perguntar para o professor como que foi em relação aos desafios. Em que sentido? Porque a partir do momento que a gente faz, que se propõe uma roda de conversa na atenção primária, os profissionais estão mais receptivos para essa metodologia. Na atenção hospitalar, os profissionais não estão tão habituados com esta metodologia. Então, eu gostaria de ouvir mesmo como que foi os desafios e para enfrentar esses desafios, como que se deu, assim, porque eu acredito que alguns profissionais se manifestaram contra essa metodologia, não sei como foi. É uma suposição mesmo, eu estou há muito tempo longe da área hospitalar, a minha caminhada é muito maior na atenção primária, então eu estou falando do lado de fora, assim, sabe? Eu estou falando do lado da atenção primária, que eu vejo que este trabalho é mais habitual que ocorra na atenção primária. Então, como que foi a receptividade, né, e os desafios no âmbito hospitalar através dessa metodologia de roda de conversa. Perfeito, Janice, muito legal, porque me permite ser muito franco, claro e direto. A gente foi muito mais capaz de acessar enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, nutricionistas, vigilantes, staff da manutenção, o staff da higienização, do que acessar médicos. Os médicos tiveram uma resistência muito grande a fazer parte de atividades como essa. Muitos fizeram, né? Desse grupo de mediação, né, os profissionais que assumiram essa atividade, 4 são médicos, né? Uma colega que coordena o programa de qualidade, a Helena,
o Fábio, que é o chefe do Serviço de Medicina Ocupacional, o Rodrigo, infectologista da Comissão de Controle de Infecção, e eu. Nós fizemos esses grupos, mas sempre com grande dificuldade de aceitação de parte dos médicos. Com residentes, médicos, conseguimos ter a participação mais pontual de médicos de algumas unidades, em especial unidades fechadas. Eu te diria que médicos sofrem muito e sofrem dobrado. Por quê? Porque não conseguem se permitir fazer parte de iniciativas como essa. Se a gente fosse olhar para essas atividades, a gente vai ver que tem aspectos culturais, tem aspectos de gênero, tem aspectos sociais, no sentido de que técnicos de enfermagem demandam esses grupos, médicos resistem a eles, então tem uma diversidade super importante. Mas foi muito interessante ver que, em alguma medida, como quando os processos ficaram muito delicados, como, por exemplo, profissionais médicos e de enfermagem e de outras profissões internados no hospital, aí foi possível a participação maior dos seus colegas nesses grupos. Então, eu te diria que a gente encontrou várias resistências em muitos lugares, mas a resistência se diminuiu à medida que os profissionais estavam absolutamente sequiosos de informação. Por quê? Porque o profissional podia se infectar, o profissional podia levar a infecção para casa, tudo isso gerou um outro... Na verdade, a gente era demandado dia e noite nos diferentes lugares, mas sim com muitas resistências, porque a hierarquia e a divisão do processo de trabalho colide com esse referencial todo da educação permanente e com esse referencial, por exemplo, dos dispositivos de roda de conversa. Isso não tenha dúvida. Mas é legal porque, mesmo assim, foi possível construir isso. E aí, lá pelas tantas, a gente conseguiu criar pelo menos alguns espaços até no meio virtual. Quer dizer, o que eu disse aqui para vocês, de mais de 500 grupos e de mais de 5.000 pessoas acessadas, né, muitas repetidamente, foram grupos presenciais, mas também foram feitos grupos de apoio assim, como estão fazendo agora. E, paradoxalmente, nesses grupos, tinha menos resistência dos médicos. Agora, para explicar isso, precisa de um outro seminário, né, professora Cristina? Cris, teu microfone está mutado. Desculpa, eu desliguei aqui porque tem o ambiente da casa. A gente está falando de assuntos que eles são delicados, sensíveis e que tem muita teoria e conceitos. Eu acho que também isso é uma questão que a turma tá vendo, né? Eu acho que o objetivo da disciplina, já que a gente está também no momento fechamento, né? E eu acho que o produto é mesmo o ápice desse momento, porque ele materializa, digamos assim, o que vocês aprenderam, mas o que chamou mais atenção de vocês, né? Em torno de um produto em que vocês vão estar divulgando isso, né? Então, acho que vários exercícios interessantes. Mas eu acho que a gente trabalha com essa ideia de equipe, no texto traz um pouco, como uma coisa fechada, uma coisa que é sempre, né? A gente tem equipe de saúde, tem que estar junto. E é bom que o Schwartz coloca que não é assim. Tem momentos que são mais propícios para colaboração, né? E as equipes, elas vão se reunir em torno desses objetos comuns. E eu acho que aí a questão da pandemia, né? Então, ela traz isso fortemente, né? O Ricardo falou também outros momentos, esses momentos de crise mesmo, né? Que junta em torno de valores também que se aproximam. E aí essas entidades, elas vão se constituindo com mais força. Mas queria deixar um pouco mais aberto. A Janice fez algumas colocações. Janice, querias falar? Eu acabei de falar, professora. Já fiz. Mas porque, como o Ricardo falou, não tá, é isso? Não tá bom? Era isso? Não queria falar mais nada? Tá tudo bem. Eu ia fazer o professor acabou respondendo que eu também ia perguntar, porque eu percebi que nas falas que ele apresentou, eu pelo menos não vi fala de médico.
dos profissionais médicos, né? Então eu fiquei pensando nisso do quanto, não, mas a enfermagem apareceu mais vezes, né? Ah, sim. E eu fiquei pensando nisso, que tem muitas questões de gênero, tem questões de relação de poder que estão permeando as relações de trabalho. Então, muitas dessas coisas explicam a não participação dos profissionais médicos, né? Uhum. E eu imaginei isso também, que a participação da categoria médica teria sido um pouco menor do que de outras categorias. Sem dúvida, Lenilce. Exatamente isso. A gente tem não sei exatamente o número, mas são quase 2.000 entre enfermeiros e técnicos, 2.000 e pouco, 2.500, agora não sei exatamente, mas 75% são mulheres. Então, tem toda essa questão importante. E aí tem uma questão metodológica também, que eu acho legal de levantar, e eu sou suspeita para falar, porque eu acho que o estudo qualitativo, né? Eu tenho trabalhado muito, assim, com grupos focais também, com equipes de saúde da família, e o aluno às vezes chega com a ideia, né, do Google Forms, agora está super, né, em alta, também pelas dificuldades que a gente está tendo, que também são bons e podem levar reflexões importantes, e, enfim, mas eu acho que para o aluno, assim, do mestrado, não tem nada como tu fazer um estudo qualitativo, essa escuta, né, ela traz uma realidade, uma possibilidade de tu compreender. Eu acho que, claro, a grande dificuldade é muito de tu trabalhar esses dados, né? Aí isso é um momento de trabalhar os dados qualitativos, eu acho que ele assusta, porque ele leva te exige a escrita, né? Te exige também, enfim, uma certa experiência, né, para tu identificar ali os conceitos chaves para te poder desenvolver. O que os estudos quantitativos são mais diretos, né? São mais diretos. Mas não tem como amadurecimento, assim, de tu passar por uma escuta como um trabalho como esse, né, Ricardo? Isso aí eu acho muito impagável, digamos, né? Sem dúvida. Queria destacar isso, porque eles também estão nos processos de decisão metodológica, né? Sim, sem dúvida. E eu que tenho 20 anos aí de epidemiologia, mestrado e doutorado, e a maior parte do que eu faço é justamente quantitativa, uma ciência baseada em variáveis, se eu posso dizer dessa forma, uma prática científica baseada em variáveis. Eu tenho, nesses últimos 4 ou 5 anos, cada vez mais lido e me interessado dessa abordagem qualitativa e, de alguma forma, fazer triangulação entre uma abordagem quant e quali. Mas, ainda hoje, tem muita escassez de um aporte teórico-metodológico mais robusto que dê conta desse diálogo entre o mundo quant e o mundo quali, sobretudo do ponto de vista de processo de inferência causal e tal. Então, eu tenho trabalhado um pouco com essas temáticas, mas é que o dia tem 24 horas e aí é impossível. É difícil. Mas tu tem toda a razão, essa coisa de que tu dissesse aqui para os alunos, assim, se alguém puder, de alguma maneira, ter uma experiência numa abordagem qualitativa de um projeto de pesquisa, isso é para a vida. Eu acho interessante. Tem gente com a mão Fred, levantada tu tá aqui. quietinho aí, Fred? Oi, prof, sim. Estás atento aí, né? Com certeza absoluta. Ricardo, a palavra que me vem na cabeça, assim, é muito orgulho mesmo, né? A primeira de todas. Queria trazer uma questão interessante, que eu acho que conversa com o que a gente está vivendo nesse momento do outro lado, ou seja, como estudantes. Tivemos aqui também, nós da turma, um momento em que se fez necessário pedir a palavra para ser escutado. E eu sinto que houve uma evolução de todo mundo, dos professores, das professoras, da gente, de entender
está sendo muito novo, mas também está sendo uma oportunidade. Nesse sentido, a tua fala, bom, conheço já faz um tempo, acompanho junto contigo algumas questões aí, e me sinto muito feliz e orgulhoso por isso, vem como que a fechar com um fecho de ouro este nosso semestre agora, porque claramente depois que houve essa possibilidade da gente ser escutado, dos professores também serem escutados por nós, e temos essa escuta dos dois lados, eu sinto que como que se destravaram alguns nós. E trago uma experiência de que houve um momento em que a turma em si decidiu se juntar para se escutar. Acho que fomos 10 que conseguimos essa possibilidade. Foi tão bonito, passou como uns 30 minutos, 40 minutos, eu acho, assim, tão rápido, somente para poder se escutar. Então, penso que esse momento inicial de roda de conversa virtual que aconteceu, talvez evolua para o próximo semestre como uma facilitação em termos de sermos estudantes, em termos de termos esses professores que também aprenderam e nós que também estamos aprendendo a lidar com isso. Ontem, eu tive a possibilidade de assistir um evento feito pela Secretaria de Educação de Canoas, que é Saberes em Diálogo, e fiquei assim absolutamente feliz de ver o grau de organização das pessoas que trabalharam no evento, o grau de comprometimento de cada professor. Houve convidados do México, Uruguai, El Salvador, enfim, de pessoas que apresentaram tal qual numa apresentação, numa sessão de comunicações, sabe, com um tempo sendo absolutamente respeitado, com apresentações de altíssima qualidade, de professores das escolas estaduais, escolas públicas aqui do estado e do Brasil, que estavam mostrando como estão lidando nesse momento de pandemia. E eram quase como umas 20 mesas, 19 mesas de trabalho, para ser exato. E eu fiquei assim como, meu Deus, foi de pura casualidade que chegou a informação do evento, os trabalhos foram aceitos até abril, para apresentar agora, e eu fiquei pasmo, dizendo, meu Deus, está sendo feita muita coisa de muita qualidade, sabe? E tranquilamente pode continuar existindo esse tipo de eventos de maneira virtual. E graças a que esta aula agora está sendo virtual, remota, eu tenho a possibilidade de estar aqui no mesmo espaço com a Cristina, minha esposa, escutando a aula, o Benício escutando aqui comigo, sem ter que ter aquele outro deslocamento que talvez tirasse minutos preciosos, por enquanto, desse contato com o nosso filho. Então, queria muito te agradecer, prof, muito obrigado por ter tido essa sensibilidade, convidar o Ricardo para fazer esse fechamento, e somente trago uma pergunta, provocação, né, eu sei que tu vai saber responder muito bem, Ricardo, como vai impactar daqui para frente o ensino dos teus alunos de medicina, que eu tenho sido testemunha ocular de como as tuas aulas são instigadoras na epidemiologia, com aqueles guris que estão se preparando para ser médicos. Vai ter alguma estratégia, além das que tu, aos poucos, está conduzindo em doses homeopáticas, infelizmente, porque a hierarquia é assim, que vai acontecer com esses estudantes de medicina, com os futuros médicos que a URGS vai formar? Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Fred, pelos teus comentários, pela parceria, pela amizade de sempre aí. Me ocorreram várias coisas, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas esse processo que vocês vivenciaram como mestrandos, e dialogar e buscar um espaço de diálogo entre si, como grupo, e na relação com a coordenação do curso, se é que eu entendi dessa forma, e orientadores, Engstrom tem muita coisa para propor nessa área, inclusive porque a formação original dele, ele é um educador, né? E ele, então, vem da educação e encontra na área de sistemas e serviços de saúde 30 anos aí de campo de prática, mas ele é fundamentalmente alguém que vem da educação e dos processos de aprendizagem. Então, eu tenho talvez umas 3 ou 4 centenas de artigos de pessoas que citam
Engstrom e usam metodologias de Engstrom na perspectiva de processos de aprendizagem, de ensino, né? Ensino de línguas, de ciência e inovação e, nossa, N coisas. Então, de alguma maneira, quando vocês se reúnem e propõem redesenhar um pouco no contexto, inclusive, dessa virtualidade, vocês também estão expandindo o objeto e esse é um processo de agenciamento importante, etc, etc. Bom, a segunda coisa a gente está muito assustado com o impacto brutal que está acontecendo na educação de todos nesse mundo, nesse país. Nós somos um país que maior tempo está com interrupção das atividades escolares, são mais de 210 dias, nenhum país no planeta ficou todo esse período de tempo. Nós vamos pagar caríssimo por isso, do ponto de vista do desenvolvimento intelectual e neurocognitivo, e relacional e econômico, porque nesse país a educação é uma das poucas formas de ascensão social, né? Com todas as limitações que isso tem. Mas, então, assim, a gente está muito preocupado, não só com os estudantes de medicina, mas com os estudantes como um todo, porque os processos, se a gente acredita que, efetivamente, todo o processo de aprendizagem é mediado, nós temos um problema, porque essa tela aqui, ela interfere barbaramente na natureza relacional que consubstancia a mediação dos processos de aprendizado. Então, eu tenho lido e perdido o sono em como é que a gente constrói alternativas, mas efetivamente o que eu tenho visto é distanciamento, empobrecimento das redes de apoio, empobrecimento das experiências na prática, muito delicado, muito delicado. A gente está buscando alternativas, existem saídas bacanas que estão acontecendo, também utilizando do meio virtual, também utilizando de discussão de casos, pacientes simulados, etc., que são um esforço de resiliência de nós todos, os meninos da faculdade de odonto, de farmácia, de psicologia, de medicina, enfim, são partícipes nisso, mas isso são medidas que eu caracterizaria como mitigatórias, né? Porque o impacto é sem precedentes. A gente tem hoje um passivo enorme para lidar com gerações de estudantes aí. E não estamos sabendo exatamente encontrar alternativas. Então, de fato, é super preocupante. A gente tem feito algumas estratégias, mas todas elas, quando passam pelo meio virtual, na minha modesta avaliação, elas potencializam esse caráter mediacional e interacional do aprendizado, que é condição sine qua non. Então, estamos todos em busca de alternativas aí, né, Fred? Obrigado. E depois tem esse negócio, a gente fecha o microfone e fica falando sozinho, mas eu quis dizer que estamos todos nessa busca. Não é fácil, realmente. A gente, mesmo o PPG, também, na verdade, tivemos essa primeira experiência, estamos caminhando para o próximo semestre também com uma projeção de talvez ter que trabalhar mesmo e né, continuar com o remoto. Não temos uma perspectiva muito esperançosa, assim, né? Mas como melhorar a nossa interatividade, né? Isso é realmente uma coisa que a gente tem que estar aí perseguindo. Mas tem os lados bons, né? Como o Fred falou, ele está do lado do Benício, então vamos tentando olhar o lado bom das coisas e vamos seguindo, né? Conseguimos fechar o semestre, estamos conseguindo, e a vida vai devagarinho se ajeitando. Gente, eu queria finalizar, a gente já 1h30, acho que é um tempo mais do que suficiente. Foi muito boa a tua apresentação, tá gravado, vai ficar salvo no nosso, eu vou deixar salvo lá no Moodle a aula, né? Legal. E para todos poderem usar e até fazer futuras pesquisas, depois voltar com mais calma. Eu acho que isso também é muito legal de poder fazer, né? As dúvidas. Depois tu tens aí uma aula com o Ricardo falando. Queria deixar aberto se alguém mais gostaria de falar. O Ricardo, como convidado, não está enxergando aqui, mas no chat está rolando uma discussão aqui. O pessoal está agradecendo, dizendo que foi muito bom, que foi excelente, que valeu uma baita experiência. Gabriel,
Leandro, Daniel. Nós conversamos aqui um pouquinho. Opa, obrigado. Eu, de fato, não consigo ter acesso, né? Tu não enxerga o chat, né? Não. Pois é, porque é como convidado, Mas é interessante isso. Mas então tá, gente. Eu queria te agradecer, Ricardo. Tá? Eu que agradeço, Cris. Muito, muito, muito obrigado. Eu sempre aprendo barbaramente com vocês. É um prazer, de alguma forma, colaborar com o PPG e nessa disciplina que acho que vocês fizeram discussões super ricas, né? E se eu, de alguma forma, pude agregar valor, fico feliz. Obrigado. Queremos cada vez mais perto aqui. Obrigado. Então tá, gente. Uma boa sexta-feira para vocês. Um bom final de semana. Descansem. Aproveitem a família. Relaxem, né? Larguem um pouco o computador. Porque a gente tem que cuidar da saúde também, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigado. Vou desligar a gravação aqui, tá?